meus queridos, estamos de volta aqui e hoje nós temos uma bomba para você que você vai ficar de queixo caído. Olha só, cada dia que passa estamos de mal a pior com essa política brasileira e agora, para piorar, nós temos interferências de fora. Gente, olha só, são decisões que estão mudando a nossa vida. E cada dia que passa só prejudica o povo brasileiro. Tem presidente interferindo aqui dentro do nosso país, juntamente com outros presidentes de outros países. E olha, estão massacrando o povo brasileiro. E o que realmente acontece em Brasília? Gente, não há posicionamento nenhum dos nossos governantes. Eles latem e nada fazem para resolver a situação do povo brasileiro. Infelizmente, tudo que parece é que nós estamos vivendo uma Cuba brasileira, é isso mesmo, gente, aonde eles determinam o que vai acontecer sem o nosso consentimento. Isso porque nós elegemos eles para estarem lá. E todo mundo entra aqui e passa o tempo inteiro dando ordens e dizendo o que deve ou não ser feito. Sem convite, é claro, né, gente? Porque a gente não convida ninguém para vir aqui dar pitaco no nosso país. Só que entra aqui, dá pitaco e o nosso governo não faz nada. Simplesmente diz amém. Gente, que absurdo tudo isso que nós estamos vivendo aqui no nosso país. E nos últimos dias, gente, os jornais têm mostrado tudo que é de mais ruim e que tem pregado aqui certas pautas, certas situações que são constrangedoras para nossa população, para o nosso povo, e infelizmente ninguém pode fazer nada, né? Porque se for fazer alguma coisa, se for manifestar, vai preso. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país hoje. Bom, hoje nós temos aqui para você notícias importantes de bombas que acabaram de explodir e você vai ficar de queixo caído. Então continue comigo aí até o final desse vídeo. É importante que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Porque todos os momentos a gente traz notícias importantes para você aqui. E como eu te falei, eu vou trazer para você aqui hoje uma notícia que acaba de sair e deixou todo mundo surpreso. E olha, eu confesso para vocês que eu não estava esperando essa, viu? Mas apesar que a gente fala que não espera, mas de qualquer forma, nós não temos um governo que é muito bem aceito aí por outras nações, não é verdade? E claro que alguns não querem lá uma aliança muito modesta com o nosso presidente. Infelizmente, a verdade é essa. Então, você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, acione o sininho de notificação. Pessoal, vai deixando o seu like aí, que é muito importante para o nosso canal aqui, para que outras pessoas tenham, né, acesso a esse conteúdo. E esse conteúdo é bom para que você tenha informações. Então, seguindo aqui, gente, olha só. Nós vamos trazer aqui nesse boletim para você que está sendo investigado várias movimentações do governo aí no Congresso e no STF. Bom, e o objetivo aqui é esclarecer tudo o que está acontecendo e ter em vista o que os políticos estão tentando fazer e o que as decisões deles têm afetado aí o nosso povo brasileiro. Então, nós vamos fazer uma análise detalhada aqui e também vamos contar para você o que está acontecendo aí, o que acabou de acontecer. Gente, por favor, não percam essa notícia. Está bombando, está em todos os canais de rede social, está em todos os jornais de televisão e você vai ter essa matéria completa aqui. Então, gente, acompanhe porque esta é bombástica. Infelizmente, nós seremos prejudicados com isso que está acontecendo, viu? E atrás desses bastidores da política aí, nós temos muitas coisas que eles levam vantagem e a gente fica nas desvantagens. Essas decisões políticas são frequentemente distantes da realidade do povo brasileiro. E é crucial que você entenda todo esse contexto para você não ter mais surpresas pelo caminho, tá? Essas
decisões, elas influenciam diretamente na nossa vida cotidiana. E essa bomba que eu vou trazer para você aqui agora vai impactar mais ainda se o governo não tomar uma atitude, tá? Uma atitude imediata para que minimize o impacto que será grande, 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 gente. Olha, e não é pouca coisa não, tá? O papel fundamental do governo é cuidar do cidadão, da vida do cidadão. E se eles não derem um jeito nisso, infelizmente a vida social e econômica do brasileiro vai ficar numa situação complicada. E, gente, eles têm que discutir essa aliança com os líderes, partidos e ter ações governamentais, porque senão o povo brasileiro tá lascado. É isso mesmo, tá? Eles terão que promover uma responsabilidade essencial com transparência nas políticas públicas e terão que, infelizmente, baixar e tentar uma composição aí com outros líderes de outras nações, porque senão a coisa vai ficar complicada. E não basta só o dinheiro e o poder, porque a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Não adianta eles tentarem fazer um orçamento secreto, tá? Porque eles têm que ter uma gestão de transparência. Os recursos, gente, alocados nesse orçamento devem ser utilizados com uma supervisão adequada. E a sua aplicação também deve ser aplicada com responsabilidade. E o cidadão, gente, tem que estar ciente que essas práticas devem ser exigidas que seja com clareza, né? Que essa responsabilidade, ela tem que ter, de certa forma, clareza na sua utilização. E outra coisa, se eles não tentarem fazer uma composição, a coisa vai ficar preta para o nosso lado, como já está ficando, tá? Nós estamos num momento muito delicado da nossa economia. Esses acordos que estão sendo realizados aí, ou até impostos, eles estão tendo um impacto muito significativo e essas decisões governamentais, infelizmente, vão ter que ter sessões para discutir acordos que moldam, né, as prioridades políticas e influenciam nas nossas legislações. Porque senão, sinto muito, nós vamos com a vaca pro brejo, né? Olha, presta muita atenção aqui, porque o que eu vou falar para você, que eu vou trazer essa matéria completa, é muito complicado. Reformas em andamento, eles não conseguem buscar uma linha, né? O Congresso, com esse potencial de afetar diretamente a nossa economia e a questão social do país. Eles ficam tentando colocar aquela nuvem na sua frente para que você não perceba a situação, para que você não seja informado, né, das implicações dessas reformas, e sendo que isso vai impactar diretamente o seu direito. Gente, é fundamental neste momento o engajamento cívico ativo e informado, porque infelizmente a coisa tá de mal a pior. E nós precisamos, é claro, mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, a gente precisa estar a par de tudo que está acontecendo. Agora eu vou trazer para você aqui o que está bombando nesse momento, gente. Olha só o que acaba de sair. Pessoal, muita atenção aqui. O Trump acaba, gente, de informar, tá? De dar as suas declarações falando a sua decisão de taxar produtos de importação de produtos brasileiros em 50%. Gente, exatamente.
Olha só que absurdo. Eu estou pasmo. Ele divulgou uma carta, tá? O Trump mandou uma carta falando da decisão que ele tomou, que ele vai taxar os produtos brasileiros aí em 50%. É inacreditável, inaceitável que isso aconteça. Mas é verdade, gente. Essa tarifa é sobre os produtos exportados para os Estados Unidos. Infelizmente, ele tomou essa decisão de taxar em 50%. Nós temos aí pelo menos a taxação em cima de 10 produtos. E se eu falar para vocês quais são esses produtos, vocês vão ficar bestas. Mas eu vou contar para vocês aqui como é que isso funcionou na prática, tá? Como é que chegou isso aqui no Brasil, essa informação que Trump, né, anunciou essa taxação. Olha só, ele lançou um documento endereçado ao Lula, né? Chega a ser até piada, mas é verdade, tá bom? Onde ele impõe aí a taxação de 50% sobre os produtos. Ele mandou essa carta endereçada ao presidente Lula, postada no Truth Social. No documento, ele alerta que, se o Brasil impor tarifas de retaliação, o mesmo valor será adicionado em 50% de taxa que ele anunciou sobre os produtos do Brasil. Ele diz o seguinte na carta: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes do Brasil, dos outros países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas e deve acabar imediatamente. Bom, aí a pergunta é a seguinte: nós estamos tratando, olha só, de uma questão econômica ou de uma questão pessoal? Aí já não sabemos, né, pessoal? Mas enfim, vou continuar aqui. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil, às eleições livres e aos direitos fundamentais da liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-os com milhões de dólares de multa e despejo do mercado da mídia social brasileira, a partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, desvinculando de todas as tarifas setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir desta tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais elevada. Seguindo aqui, pessoal. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pela política tarifária e não tarifárias e pelas barreiras comerciais no Brasil. No relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco. Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrências equitativas, que devemos ter com o país e com o seu país, é claro. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime. Bom, gente, até aqui, depois eu prossigo, tá? O que isso quer dizer no meu entendimento? Que ele está falando assim: olha, presidente,
eu não tenho um bom relacionamento com você. Entendo que tudo que vocês estão fazendo dentro da política brasileira é algo inadmissível. Então faremos o seguinte, já que vocês estão atacando o nosso estado, atacaremos de vocês. Só que eles não entendem, gente, que isso, infelizmente, vai atacar quem? O povo brasileiro, né? Se o nosso governo não for um governo conciliador, mediador, como eles sempre pregaram, né? É um governo de amor. Olha aonde nós estamos chegando, né? Olha que situação nós estamos chegando. Seguindo aqui, como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas de seu país decidirem construir ou fabricar dentro dos Estados Unidos. De fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional, rotineira, em outras palavras, em questões de semanas, né? Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então, em qualquer que seja o número que você escolher aumentá-las, será adicionado 50% do que cobramos. Por favor, entenda, essas tarifas são necessárias para corrigir muitos anos de política tarifária e não tarifárias e barreiras comercial do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Bom, esse déficit é grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou instruindo os representantes comerciais dos Estados Unidos a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301. Se você deseja abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas e barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias, talvez consideramos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Aqui finaliza a carta de Donald Trump ao Brasil. Gente, olha só que no início da carta eu entendi, né, que havia aí um assunto pessoal. Mas como a gente nunca sabe o que acontece atrás dos bastidores aí do governo, eu compreendo aqui, né, simplesmente que há também uma briga, né, de econômica. Porque me parece aqui que o nosso governo brasileiro também tem aí uma certa intolerância ao mercado internacional, no caso, digo, dos Estados Unidos, né? Que ele também pegou como para si a questão dos ataques com relação ao mercado tecnológico, porque houve bastante ataques aí, né? E ele está tentando fazer uma moeda de troca com o Brasil. É isso que dá para entender na carta que Donald Trump escreve aí para o nosso tão querido presidente da República. Então, seguindo aqui em frente, veja que é tudo uma questão de... como é que a gente usa? A gente tem um termo que a gente usa... da lá, Baticá, não me lembro muito bem como é que é. Mas enfim, eles estão meio que fazendo uma moeda de troca, como eu falei. O Donald Trump está fazendo isso com o nosso presidente brasileiro. Mas, em resumo, quem leva a paulada é o brasileiro. Agora, seguindo aqui, olha só, eu falei de 10 alimentos brasileiros que vão ter um grande impacto aí nessa tarifa, né? E quais são, gente? Café, carne, suco de laranja, né? Petróleo, aeronaves,
semifaturados de ferro ou aço, materiais de construção e engenharia, madeira, máquinas, né, e motores eletrônicos. Gente, tudo. O Brasil, ele é o maior exportador de café, né? E os Estados Unidos, ele tem como destino tradicional do grão produzido no país. Então, vocês imaginem como é que vai ficar esta guerra. Petróleo, gente, petróleo é o centro do mundo. Bom, em resumo, o que eu quero dizer é que é basicamente todos os produtos de grande utilidade. Infelizmente, nós estamos no meio da guerra. Essa é a realidade. Então, isso é o que nós temos para você hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe e já se inscreve no nosso canal, gente. Até a próxima. Nós manteremos você informado de tudo o que está acontecendo neste meio político, que é um meio muito dinâmico. Até a próxima, pessoal.